a relação magnética. E para falar de relação magnética, arranjou-se aqui uma coisa para eu não cansar a minha voz, que estou cansado. Eu vou pôr aqui um vídeo. O vídeo tem 30 minutos, 30 e poucos minutos. Não vamos fazer isto de seguida. Vocês interrompendo cada vez que queiram perguntar alguma coisa, eu interrompo cada vez que quiser dizer alguma coisa. Um vídeo do Adilson Mota, vocês se calhar nunca ouviram falar. O Adilson Mota, para mim, é a seguir ao Jacó, ou até é um dos melhores magnetizadores do mundo. É um indivíduo que trabalha com magnetismo e é o indivíduo mais conhecedor, mais experiente, mais em sonambulismo que eu conheço no mundo. Ele faz magnetismo e faz magnetismo com sonâmbulo. E isto é parte de um seminário que ele deu e que vocês podem encontrar no repositório, depois se quiserem ver um dia ou isto ou aquilo. Entretanto, esta parte que eu vou apresentar aqui vai ficar junto no site do YouTube, junto com o resto dos estudos que nós estamos aqui a fazer. E aí aproveitar para falar da relação magnética, né? Que nós, como nós falamos, é muito importante no passe. Eu preciso entrar em relação magnética com o meu doente, senão o tratamento não dá resultado e nada acontece. Daí que a relação magnética é muito importante. Para que as técnicas funcionem, ou então se eu vou usar o magnetismo para colocar alguém em estado de sonambulismo, a mesma coisa. Eu tenho que entrar em relação magnética com ele, para que os meus fluidos encontrem uma resposta nele e funcionem aquilo que eu desejo. O fluido que eu uso para tratar alguém é o mesmo fluido que eu uso para colocar alguém em sonambulismo. Qual é a diferença? A vontade. Qual é o meu intuito com aquele fluido? O que é que eu quero alcançar? Porque não é simplesmente eu chegar lá no centro de força e aplicar dispersões naquele local. O que é que eu quero alcançar com essa dispersão? O que é que eu quero fazer? Quando eu faço uma imposição de mãos, o que é que eu quero fazer com isso? Porque esse fluido vai com a minha característica e a minha intenção. Então, as minhas características íntimas estão impressas nesse fluido. O meu padrão moral, a minha saúde física caracteriza o fluido. As coisas que eu converso no dia a dia, as coisas que eu gosto de fazer, as coisas que eu gosto, que eu alimento nos meus pensamentos, a minha alimentação, tudo isso vai contribuir para caracterizar o meu fluido. Naquele momento eu quero usar o meu fluido para destruir um tumor. Então a minha vontade deve direcionar o fluido para isso. É diferente quando eu coloco esse mesmo fluido para alimentar um centro de força que está vazio, que está precisando de fluido. É o mesmo fluido, é a mesma imposição, porém a minha intenção é outra. Ok, eu aqui queria começar por chamar a atenção deste bocadinho e o que ele diz e que eu tenho tentado passar. As minhas características estão impressas no meu fluido. O meu fluido é pessoal, é único e contém as minhas características, a minha informação. E ele agora está a falar que é diferente aplicar fluido para compensar um centro de força que está vazio e aplicar fluido para tentar encapsular ou queimar um tumor ou outra coisa qualquer. Porque eu, para preencher um centro de força que está vazio, eu simplesmente aplico fluido, não preciso de intenção nenhuma, de vontade nenhuma, de seja o que for. Tenho que ter a vontade de pôr lá o fluido, só mais nada. E fluido para lá pôr. Se eu quero fazer algo com esse fluido que implique produzir alterações no outro, ele tem que ser modulado pela minha vontade e pela minha intenção.
Ok? As minhas características, muitas vezes, não sei, por isso é que alguns magnetizadores são melhores a fazer umas coisas, outros são melhores a fazer outras. As minhas características podem ser muito adequadas para resolver um problema a um, mas podem ser menos adequadas ou até nada adequadas para resolver um problema ao outro. Em qualquer dos casos, se eu tiver um centro de força que precise ou um local que precise de fluido, unicamente o meu fluido serve. Mas se eu quiser utilizar para mudar as informações do doente, o meu fluido só leva as minhas informações. Portanto, pode não ser as informações que aquele doente precisa, e normalmente não é. Ele já vai dizer, esse fluido tem que ser modulado, tem que ser modificado. E uma das coisas que vos quero fazer com o tempo entender é como é que isso se processa, como é que o fluido é modulado, como é que é uma coisa que ninguém fala, provavelmente porque ninguém sabe. Nós limitamos a chegar aqui, é fluido, a intenção, é vontade, mas que eu conheça ninguém deu o passo à frente. Como é que a vontade vai fazer isso? Por que mecanismo? Porque... Ok? Então vamos lá continuar. Então eu preciso direcionar com a minha intenção. Então se esse mesmo fluido eu uso para colocar alguém em sonambulismo, a minha mente, a minha vontade vai direcionar esse fluido com esse intento, com esse objetivo, porque o fluido é o mesmo. É diferente do medicamento químico, onde cada um tem a sua aplicação. No entanto, eu posso tratar como magnetizador um câncer, como posso tratar uma gastrite. O fluido é o mesmo, mas ele vai ser modificado a partir da minha vontade e da minha intenção, para que ele atinja o objetivo que a gente deseja, que é reverter aquele processo de doença e trazer saúde para a pessoa. Então, mas isso só consegue acontecer se há uma boa relação fluídica entre ambos. E aí há a técnica, a formas que a gente pode lançar mão para alcançar uma melhor relação fluídica com o nosso doente. E se eu tentar e não conseguir, passe o doente para outra pessoa tratar. A não ser que não tenha ninguém. Se não tem ninguém, aí você vai. Mas se tem outra pessoa, passe para outra pessoa. Porque sem uma boa relação fluídica, fica difícil se chegar a um resultado nesse passe. Fica difícil. Porque é uma energia agindo sobre outra. Mas só consigo colocar minha vontade de reabilitação naquele corpo doente, naquele organismo doente, se ele estiver em relação com o meu fluido. Que é uma ligação de fluido para fluido. Isso também funciona na mediunidade, na obsessão. Funciona da mesma forma. O espírito obsessor, ele tem uma boa relação magnética com o obsediado, que se não tiver, não consegue colocar sua vontade. Ele emite as energias dele, as energias são repelidas. Ele transmite um pensamento, uma indução negativa para aquela pessoa, mas aquele pensamento não é captado. Ele não agasalha, ele não assimila aquele pensamento. O obsessor não consegue nada. Então, um obsessor que tenha conhecimento de magnetismo, ele pode fazer muita coisa. E se além desse conhecimento de magnetismo, ele tem uma boa relação magnética com aquele que ele quer obsediar, ele está com tudo nas mãos. Porque ele já tem uma facilidade de colocar, de aceitação das suas energias no outro, que é uma... Estão a entender o que é a relação magnética? Mais ou menos. Ele disse que pronto, além da vontade e do querer fazer estagnar qualquer coisa, qualquer doença, não sei o quê, precisa que a sua relação magnética com o outro que está a fazer seja aceite, digamos. Como eu desde o início que vos tenho tentado fundamentar isto em duas bases, em dois sustentos. A matéria. E outro, uma coisa que a gente chamou de informação. Certo? Sim. Sendo que essa informação
necessita de matéria para ser transmitida. É preciso que haja matéria para transmitir essa informação. No caso do magnetismo, e o magnetismo aplica-se a tudo o que existe na vida e na morte, que é a vida. No caso específico daquilo que nós estamos aqui a falar, do magnetismo terapêutico e de outros tipos de magnetismo, essa informação vai impressa numa coisa que nós chamamos fluido e que por enquanto a gente não faz a mínima ideia do que é nem do que é. É isso que eu queria depois. De toda a forma, é o fluido que eu transmito através das minhas mãos, o fluido que leva em si essa informação. Quando eu estou a sintonizar a rádio comercial, estou a ouvir a informação que vem da rádio comercial. Quando eu estou a sintonizar a RFM, eu estou a ouvir a informação, ou quem diz quem fala da RFM diz o canal 1 ou o canal 2. Sim, outra coisa qualquer. Eu estou a sintonizar o canal 1 ou o canal 2. Quando eu digo que estou a sintonizar, o que é que isso implica? Implica que a minha frequência, a frequência do meu receptor, a frequência vibratória, que o receptor está a vibrar, é a mesma a que o receptor está a emitir. Eu já vos fiz essa demonstração até com a guitarra. Aqui, não sei se a Manuela estava. Não, acho que não. Ou sim. Mas a gente para a semana pode fazer aqui, trazer aqui algumas experiências com som, com imagem, que mostram isso. Sim, estou-me a lembrar. Só acontece eu receber o canal 1 se eu estiver sintonizado com o canal 1. Tanto o canal 1 está disponível, ele neste momento está aqui, a passar, as ondas hertzianas estão aqui, no canal 1. Eu não estou a receber. Porquê? Porque não tenho um mecanismo para o receber. Tenho na televisão, mas em mim não tenho, nem no resto dos equipamentos. Mesmo na televisão, para o receber, eu tenho que ajustar a frequência de funcionamento do sintonizador da televisão para aquele canal. Certo? Sim. Nós somos a mesma coisa. Nós somos informação a ser transportada numa portadora que é o nosso fluido. Se os nossos fluidos não estiverem compatibilizados, se não houver essa sintonia entre um e outro, eu estou a transmitir fluido ao outro, mas não estou a transmitir informação. Porque eu estou sintonizado no canal 1 e ele está sintonizado no canal 2. Senão andávamos todos aqui a interferir uns com os outros constantemente. Quer dizer, você chegava ao pé de mim e eu estava lá a passar informação, o outro passava informação. Cada um de nós, o nosso fluido tem a informação que nos é própria. E está numa frequência que nos é própria. Portanto, se eu vou tentar tratar uma pessoa, seja a tratá-la, seja a fazer trato magnético, seja o que for, sem sintonizar primeiro com ela, isso vai tornar o sistema ineficiente. Digamos, de uma forma geral, naquilo que a pessoa precisar de que seja dado ou retirado fluido, eu consigo fazer. Mas se eu quiser alterar as características do fluido da pessoa e da informação da pessoa, eu não vou conseguir fazer. E se eu quiser, vocês falam tanto em tato magnético, mais à frente vai falar sobre isso. Se eu quiser fazer tato magnético, eu vou ter muita dificuldade. Como é que eu vou obter informação daquela pessoa se ela está
na Rádio Renascença e eu estou na Rádio Comercial. Não está em sintonia. Não estão sincronizados. Estabelecer relação magnética é isso, é sintonizar com o outro. Ok? Isto não é para o magnetismo. Isto, tudo o que a gente fala aqui aplica-se na nossa vida em geral. Eu já disse várias vezes, eu era espírita quando comecei a trabalhar quando conheci o magnetismo. E quando comecei a estudar o magnetismo, o meu conhecimento de espiritismo mudou completamente. Porque o meu conhecimento de magnetismo veio-me explicar como é que funciona o mundo espiritual. Porque lá e cá é o magnetismo que governa, é igual. E o meu conhecimento depois do mundo espiritual acabou também por ajudar a compreender o magnetismo. E nós somos isso, nós somos corpos e espíritos. Somos espíritos com corpo. Portanto, a gente só consegue viver bem quando entender aquilo que somos. E só conseguimos entender aquilo que somos, e essencialmente. Isto está aqui com ticos, não sei porquê. E essencialmente entender o sentido da vida, que é aquilo que toda a gente anda à procura. E isso só se consegue entender com a compreensão destas duas ciências. Não há outra forma. Já o Kardec o disse, foram os espíritos que eles disseram, e já o Kardec o disse, só se consegue entender o sentido não disse para estas palavras, como é lógico, o sentido da vida com o conhecimento de como é que as coisas funcionam. Aliás, a gente só anda aqui para aprender isso, mais nada, como é que as coisas funcionam. Isto aplica-se a tudo, ao nosso dia-a-dia, aqui, ao nosso dia-a-dia do outro lado, ao nosso futuro, ao que nós já fomos, ao que é que nos vai acontecer depois da morte, onde é que nós vamos estar. Aplica-se a tudo. Sem a compreensão deste conceito de fluidos e de como é que eles funcionam, a gente não consegue entender. A começar por aqui, por a relação magnética. Se eu estou a tratar um doente, isto é uma relação social, é uma relação entre mim e o doente. O estabelecimento da relação magnética é fundamental. E o não estabelecimento também, porque há situações onde a gente não pode estabelecer, mas já lá vamos chegar à frente. Deu para entender? Sim. Sim. Ok. A boa relação magnética. E lógico que aí o padrão moral também facilita a relação magnética. Também facilita, mas não é só o padrão moral que vai estabelecer a relação magnética. Existem técnicas para isso, né? Nos livros de Jacó a gente vai encontrar no livro Magnetismo Espiritual de Michael, Zalé tem várias técnicas para estabelecimento de relação magnética. As técnicas que os magnetizadores clássicos utilizavam, várias. Tinham aqueles que usavam a técnica de segurar os polegares, se a pessoa colocava os polegares. O livro do magnetismo espiritual está no site do Jacó. Aliás, a maior parte dos livros que são referidos por isso estão no site, para quem quiser. Assim para cima, e ele estão segurados os polegares ali. Durante 10, 15 minutos ele fazia isso. Ia fazer uma transfusão fluídica para a pessoa. E com isso ele ia logicamente ali flexibilizando as suas energias e as energias do outro, de modo a criar uma relação fluídica entre eles dois. Somente a partir daí é que ele começava propriamente a realizar o tratamento. Outros faziam passes ao longo dos braços, começando da cabeça, descendo pelos ombros até os braços e as mãos, iam fazendo ali concentrações ou então dispersões durante muitos minutos, ia fazendo isso. Jacó traz uma outra técnica, que é você fazer uma imposição de mão sobre o coronário, sem fazer uma doação fluídica, simplesmente colocar a mão
que através desse contato magnético da sua mão com o coronário do doente, você pode aí verificar se há ou não uma boa relação magnética, e se não há, você pode estabelecer através da sua vontade, do seu pensamento. A prece é o primeiro recurso que a gente pode utilizar para estabelecer uma relação magnética, porque você se coloca, através da prece, numa postura mais flexível, numa postura mais receptiva, facilitando a interação magnética. Através da prece, quando o doente assiste uma palestra, por exemplo, isso o torna mais receptivo, torna suas energias mais viáveis para uma relação magnética. E a própria técnica que o magnetizador pode estabelecer, fazendo primeiramente um contato magnético sobre o coronário do doente, e depois daí, através do seu pensamento, ele conseguir ir fazendo uma interação fluídica, modificando o seu próprio campo magnético, e depois, quando vai havendo a relação magnética, fazer uma modificação do campo magnético do outro, de forma que os dois consigam se conectar. Quando não há uma boa relação fluídica, no momento em que eu me aproximo do doente, o seu campo magnético se retrai. Não consegue os dois se atravessar, os dois não conseguem interagir. Então, quando um campo magnético se aproxima, o outro se retrai. Ora bem, ele aqui está a falar de diversas técnicas que usavam os magnetizadores antigos. Alguns colocavam as mãos sobre os joelhos, outros apertavam os polegares do doente, outros já mais recentemente faziam longitudinais ao longo dos braços, ou das pernas, ou de qualquer coisa. O Jacó introduziu uma modalidade que é através, que foi aquilo que eu vos ensinei, através do coronário. Isto há que ele citou ali, mas isto fica um bocadinho, quase passa despercebido. Colocar a mão, e isto para mim foi muito difícil de perceber ao princípio, colocar a mão, porque nem sequer tinha conhecimentos de fluidos, nem tinha conhecimentos de outras artes, nem nada. Colocar a mão sobre o coronário sem fazer doação, e este sem fazer doação é preciso que seja muito enfatizado, porque quem começa a fazer magnetismo, e mesmo quem faz, o que está aqui a fazer é para fazer magnetismo, e quando vai pôr a mão já está a estabelecer quase uma intenção de fazer doação. E é muito provável, para quem não tem treino, que quando vai pôr a mão que esteja a fazer doação sobre o coronário. E as doações sobre o coronário são um bocado complicadas, porque o coronário é um centro de força de muito alta frequência, de muito baixa densidade, e se a gente lhe puser a mão e deixar ali estar um bocado isto ou aquilo, está sujeito a acontecer que a pessoa se sinta mal, que a pessoa começa e em vez de fortalecer a relação magnética, acaba por poder criar conflitos. Eu acho que a técnica é boa e eu uso-a quando preciso estabelecer a relação magnética, mas como tudo precisa de treino. E acima de tudo, ele também à frente vai lá falar, precisa que nós nos conheçamos a nós próprios. E que nós aprendamos a controlar o que estamos a fazer. Isto é tudo treino. Por isso, o que é que eu aconselho no início? Se quiserem fazer imposições no coronário, se quiserem estabelecer a relação magnética a partir do coronário, estabeleçam. Mas não deixem ficar muito tempo. Não deixem ficar a mão muito tempo. E ao fim de alguns segundos, dispersa. Tentem outra vez, se for o caso. Se não quiserem começar assim, aquilo que se faz sobre o coronário pode-se fazer sobre outra parte qualquer do corpo. As informações que a prática que se adquire, a eficiência é igual, não é. Mas, como tudo na vida, nós temos que jogar, ter o bom senso de procurar a relação custo-benefício. Eu, se estiver a tentar fazer a
relação magnética sobre o humeral, por exemplo, se calhar a maior parte das pessoas até se vão sentir bem, porque eu estou a fazer um concentrado num centro de força que normalmente está desabilitado, não é? Portanto, não corre tanto o perigo de estar a perturbar o paciente. Por outro lado, permite-me estar ali mais tempo e começar e tentar perceber as minhas sensações e ficar mais sossegado. É uma questão de equilíbrio. Se quiserem começar por fazer no coronário, façam, mas tenham em atenção que sem medo. Muito ao levezinho, pouco tempo e depois despeço. Pronto. Se não quiserem, comecem por outro lado qualquer. Quanto mais para cima, melhor. A questão aqui, isto tem a ver com o contato magnético, que eu já vou falar disso a seguir. Comecem por outro centro, com a consciência de que na maior parte das pessoas que vocês vão fazer relação magnética, vocês vão perceber a importância da relação magnética quando vos aparecer pela primeira vez uma pessoa que vocês ou não conhecem, ou não têm confiança, ou nem podem com a cara dela, a pedir-vos que vos ajudem. Porque aí vocês vão ver que não é a mesma coisa estarmos aqui todos ou a tratar o filho, o pai, o irmão, o primo, etc, do que tratar uma pessoa desconhecida, com uma sintonia completamente diferente. E isso aí é que se vai notar. Enquanto estivermos aqui no amigo, no isto, no aquilo, marido, mulher, filho, irmão, primo, etc., isto é uma coisa muito ténue. Mas vai acontecer que quando vocês tentarem fazer contato magnético com algumas pessoas, isso aconteceu poucas vezes, felizmente, vocês vão perceber que, independentemente de vocês até e poderem ser uma pessoa com algo que vocês tenham alguma estima ou consideração, isto ou aquilo, vocês vão se sentir mal. Vão ter sensações que são opostas àquilo que vocês, aos vossos sentimentos ou amizades. Se não houver uma boa relação magnética, vocês vão se sentir mal. Se vocês estiverem a praticar relação magnética com uma pessoa com a qual já tenham relação magnética, naturalmente que não vão ter grandes sensações. Portanto, pratiquem. E corre bem. Mas imagina que uma pessoa até se dá muito bem com aquela pessoa e não sei o quê, ela vem pedir ajuda, mas nem acredita. Não está a acreditar a mínima... Olha, o acreditar é o fator menos acho importante. Acho que não funciona tão bem. Não funciona. É o contrário. É? O acreditar, e você vai ouvir o Adilson a falar. Eu tinha a ideia que, por exemplo, a pessoa vinha naquela só de experimentar, mas bem naquela que, olha, eu tenho aqui uma dor, vais-me fazer, mas no fundo ela não acredita. Manuela, eu já falei aqui e já expus até estudos que foram feitos em relação a isso. Os ateus são as melhores pessoas, aqueles que não acreditam, porque não são tendenciosos. Ok? O magnetismo funciona independentemente das pessoas acreditarem ou não acreditarem. O magnetismo governa tudo. Isto que nós estudamos aqui como técnica terapêutica, o magnetismo humano, é o mesmo fluido, as mesmas regras, as mesmas leis que nós atribuímos a Deus para governar o universo está contigo, não sei porquê. Nós atribuímos a Deus para governar o universo e à Terra para governar as plantas e as árvores. As leis são as mesmas, o fluido é o mesmo. Portanto,
Os gatos e os cães não acreditam nem desacreditam, as árvores e os passarinhos não acreditam nem desacreditam, e o magnetismo funciona com eles, como funciona connosco. O não acreditar, às vezes, pode até tornar-se benéfico. Porque quem não acredita não rejeita. Pois, eu ficava a pensar que A única se não condição... acreditasse que nós não conseguiríamos... Não, a única condição para não haver uma interferência magnética é a pessoa genuinamente não querer. Se a pessoa genuinamente não quiser, eu digo genuinamente porque há muita gente que diz, eu não quero, mas sei lá, e tal coisa, pronto. Mas olha, que bom quero que se resultasse, ou pronto. Se a pessoa genuinamente não quiser, nós temos a lei do livre-arbítrio e sabemos que isso não funciona. Consoante formos estudando, nós vamos perceber que são leis. Não há aqui ninguém a dizer sim ou se não, são leis. Se a pessoa não quer, não funciona. Ora, acontece que para a pessoa não querer tem que acreditar. Pois. Daí que funciona, muitas vezes até melhor na pessoa que não acredita do que na pessoa que acredita. Ora, se me disser assim, se a pessoa acreditar e quiser muito e gostar e quiser e tiver fé, vai correr melhor? Sim, sem dúvida nenhuma. Isto porque eu estou interessado em dar, o emissor está a emitir e o receptor está a absorver, está a receber, quer dizer, aí funciona melhor. O magnetismo funciona independentemente da crença do doente Aliás, vocês não têm poder nenhum. Vocês têm o mesmo poder que o resto do mundo. Uma das coisas que nos coloca aos magnetizadores e aos terapeutas numa posição de inércia é o facto de da maior parte das pessoas virem para aqui à procura de um poder. A gente, ele põe a mão e faz, não sei o quê, não sei quantos, é um poder que ele tem. Não tem poder nenhum, tem o mesmo poder que as outras pessoas. Simplesmente está a aplicá-lo. Está a aplicar regras, está a aplicar leis, está a aplicar... e treinou a aplicação dessa regra. Ok? Aliás, foi o Cristo que disse: tudo o que eu fiz, vocês também podeis fazer. E muito mais. Portanto, não é um poder que nós temos. É um poder que nós temos, mas temos todos. É uma questão de explorar. E isso leva tempo. A gente levou tempo a aprender. Tempo e trabalho. A gente levou tempo a aprender a respirar, a aprender a comer, a aprender a andar, a aprender a pregar um prego, a aprender a andar de bicicleta, a aprender a... Levamos tempo. Portanto, não podemos esperar de chegar a uma formação de magnetismo ou de outra terapia qualquer e chegar aqui com a benção de Deus e de curai. Porque isso não existe. Existe tempo e trabalho. Está bem? Ok. Então, vamos lá outra vez para a tia Dilson. Mas quando há uma boa relação magnética, vai haver uma fusão entre os dois campos, e aí sim a gente tem toda uma situação favorável para a melhor aplicação da técnica e seus resultados. Como eu falei no exemplo do longitudinal, tem que haver uma atração magnética entre a minha energia que está na minha mão e a energia do doente. Elas têm que se atrair, e só vão se atrair se houver uma boa relação magnética, senão elas não se atraem. Ou uma se torna indiferente à outra, ou uma se repele à outra. E aí o passe não acontece realmente. Então, a mesma coisa nos transversais, a mesma coisa nas imposições. Eu coloco meu fluido, mas aquele fluido é rejeitado.
E não é por uma questão de falta de fé, nós estamos falando de relação fluídica. Tá? Porque se houver uma boa relação fluídica e o indivíduo não acredita, eu ainda posso aplicar um passe nele e funcionar. Mas se ele acredita, mas não há uma boa relação fluídica entre os dois, o passe se torna inviável. Não vai funcionar. Isto é A relação curioso. fluídica é realmente importantíssima. E às vezes a gente pega magnetizadores que fazem muito rápido, nem fazem a relação fluídica, já vai direto para o tato magnético. O próprio tato magnético só funciona se houver uma boa relação fluídica. Senão... Ora, aqui está uma coisa que vocês, que tanto querem ter tato magnético, e eu, que andei anos sem tato magnético e ainda assim sou quase uma pedra, eu queria ser. Não, não é. Trabalhem. A mesma coisa, isto que eu faço, eu vinha a começar. E de repente assim, espera aí. Hamilton, isto que eu faço é a mesma coisa que eu fazia antes, quando dizia que falava sozinho. É. Então, quer dizer, eu já falava, já sabia, já falava com vocês, isto e aquilo, e eu respondia a mim próprio, e isto e aquilo, não sei o que, não sei quantos, e isto é a mesma coisa. É. Então, a única coisa que mudou foi que eu passei a acreditar. Sim. A única coisa que mudou é que quando eu ouvia as vozes da minha, quando eu falava sozinho e fazia as perguntas e dava as respostas, eu achava que aquilo era eu a responder a mim próprio. Porque não havia ali nada transcendente. Não havia ali nada que fosse que me diga, isto é difícil. Não, é só eu a fazer a mim próprio. Quando de repente uma parte do meu corpo começa a funcionar contrária à minha vontade, eu fecho os dedos, mas eles de repente abrem-se sem eu querer. Isto já é um poder de Deus. Já é uma coisa sobrenatural. E então, a mesma coisa que acontecia passou a acontecer, mas eu passei a acreditar. Porque antes estava na dúvida, então, mas eu pergunto. Nem dúvidas tinha, era eu. Eu só dizia que era eu. Era eu. Como toda a gente, quase toda a gente fala com os próprios. Nós temos sensibilidade, nós temos uma série de características, nós temos. Só que não as valorizamos. Temos que começar a perceber que elas estão lá. Há coisas que são muito subtis, mesmo muito subtis. E no tato magnético as coisas são subtis, porque a gente está habituado a agarrar e a sentir e a cheirar e a sair. E no tato magnético, na maior parte das pessoas, e principalmente no início, isso não existe. São coisas muito subtis, muito vagas, que a gente aprendeu a rejeitar a vida inteira. A gente a vida inteira sentiu algumas, isto e aquilo, mas pôs de lado. Isto é da minha cabeça. Isto não é nada. Isto não sei o quê. Eu devo estar a ficar pouco. Eu devo estar a ficar maluco. Não, e até não é nada. Coisas que eu hoje então, mas eu sempre senti isto, sempre vi isto. Sim, mas sempre cá esteve. Só como eu não tinha uma explicação para lhe dar, punha de lado. Não, isto não é nada. Nem sequer ligava. Agora temos que começar a habituar a dar-lhes atenção, a pôr em dúvidas. Eu quando comecei a fazer isto, às vezes resultava, outras vezes não resultava. Então, mas às vezes resulta, outras vezes não resulta. Então, mas, e às vezes é verdade, outras vezes é mentira, outras vezes é... Mas depois olhei para mim e disse assim, espera aí, se às vezes resulta, então alguma coisa está a acontecer. Nas vezes que resulta, está a resultar. Alguma coisa está a acontecer. Portanto, se às vezes não resulta, é porque há aqui qualquer coisa que me falta para fazer resultar sempre. Não é? Quando eu olhei e disse, às vezes resulta, assim, espera aí, então se às vezes resulta é porque aqui há qualquer coisa e isto funciona. Só me falta saber como é que funciona. Então vamos experimentar e vamos treinar. E fui treinando.
E muito mais rápido do que eu pensava, a coisa começou a resultar cada vez melhor. E é isso que nós temos que fazer com o resto. Com tudo. E com o tato magnético muito mais. Eu vou então outra vez o Adilson. Vai ficar confuso, impreciso. Eu não sei se eu senti direito, deixa eu fazer de novo. Hoje eu acho que eu não estou sentindo bem as coisas. A relação magnética não está funcionando. Não está muito boa entre os dois. Porque eu vou conseguir adentrar o campo magnético dele para verificar a situação que ele se encontra se houver uma boa relação fluídica. Então a relação fluídica facilita tanto o próprio tratamento como facilita o tato magnético. Se eu tentar a relação magnética e não conseguir estabelecer, aplica algumas dispersões gerais, os 7, 8 passos dispersivos longitudinais, e aí tenta de novo, porque geralmente as dispersões facilitam. Tá? Tanto facilita a relação magnética como facilita o tato magnético. Mas não faz muito, não. E se eu fizer muito, eu acabo desconfigurando a situação que o paciente se encontra. Na hora que eu quiser verificar as suas desarmonias, eu já não encontro as desarmonias originais, eu já não sei direito o que é que ele tem. Somente alguns, de modo que venha a facilitar a relação magnética. Como também no tato, se eu não estou conseguindo sentir muito bem pelo tato magnético, eu posso aplicar algumas dispersões gerais e fazer um novo tato magnético. Às vezes ele faz o primeiro tato magnético, parece que está tudo confuso. Parece que está tudo uma coisa só, uma desarmonia inteira. Mas existem alguns centros de força ali que são mais desorganizados que outros. Por onde o problema começou, o foco do problema, o foco central do problema, ele existe. Mas às vezes, no primeiro tato, não dá para você perceber, para essas coisas estão muito confusas. Aplica algumas dispersões gerais. Faz outro tato magnético, porque essas dispersões gerais elas podem fazer uma espécie de limpeza mais superficial, de modo que eu consiga perceber melhor cada centro de força de maneira mais isolada, para que eu perceba melhor os focos de desorganização e aí sim eu poder traçar o meu tratamento em cada um deles. Então, no tato magnético é importante que a gente faça uma averiguação mais minuciosa que a gente puder. Às vezes a gente se pega se conformando com poucas percepções, com uma coisa meio confusa, que não dá muita precisão, mas a gente consegue fazer algo de uma maneira mais detalhada, de uma maneira mais profunda. Tá? Precisa um pouquinho de esforço da nossa parte. Tendo uma boa relação magnética, e a partir dessa relação magnética, procurando apurar o tato magnético, a gente consegue perceber. Esta segunda-feira que passou, eu tive que fazer um encapsulamento de um pólipo. Era uma trabalhadora da casa, ela está com um pólipo no útero. Ela está com um pólipo no útero. Ela fez até a cirurgia essa semana para retirar. Então, a gente tentou encapsular esse pólipo. O que é encapsular? É você envolver esse pólipo, ou que se pode ser feito também com um tumor cancerígeno, por exemplo. Você envolvê-lo energeticamente, de forma que ele fica ali encapsulado em uma cápsula energética, de maneira que ele não vai poder se alimentar fluidicamente, porque é como se ele estivesse preso ali dentro. Se ele não se alimenta fluidicamente, ele vai regredir. A tendência é que ele regrida. Então a gente tinha que localizar o exato local e formato desse pólipo, para que pudesse fazer o encapsulamento no local correto, né? Nele, não num local aleatório. Então não podia, eu acho que é aqui, não, tenho que ter certeza que é aqui. É como outra vez ao bicho. Eu não vou colocar essa energia e tentar esse encapsulamento num local que eu acho que é. Eu tenho que ter certeza que está nesse local aqui para poder fazer. Sabia que era no útero, mas não sabia que região propriamente. Teria que verificar pelo tato magnético. Nenhum cirurgião faz uma cirurgia a dizer que eu acho que é aqui. Insistindo, a gente consegue. Então,
A gente vai lá devagarzinho, procurando perceber se tem alguma coisa aqui, dispersa um pouquinho, vai lá novamente, verifica, estou sentindo mais forte aqui, mais suave, mas do lado de cá também estou sentindo alguma coisa do outro lado. Dispersa mais um pouquinho, vai lá de novo, testa para ver, até ter certeza que realmente é aqui que ele está. Então é aqui que a gente vai fazer. Da mesma forma, se eu precisar fazer um tratamento no centro de força qualquer, eu preciso saber se aquele centro de força está bem, se não está bem, como é que ele está, o que é que ele precisa. Ora bem, isto é muito importante, ouçam isto. Eu não sei se vocês já fizeram, o Japão, um treinamento de tato magnético, ele passa alguns exercícios. Onde a gente tem que fazer o tato magnético e dizer, esse centro está com falta ou com excesso de fluido. Isso é uma situação muito comum que a gente vai se deparar nos tratamentos. É muito comum. E a gente tem que fazer esse discernimento para saber como é que eu vou tratar. Tem excesso ou tem falta de fluido? Se tem excesso de fluido, eu vou ter que dispersar. E se tem falta de fluido, vou fazer o quê? Concentrar? Nem sempre. Aí eu vou ter que fazer outro discernimento. Ele precisa de fluido. Ele está conseguindo assimilar ou não? E se ele conseguir, eu faço doação. Mas se ele não conseguir, eu tenho que dispersar. Espera aqui um bocadinho. Eu tenho um centro de força que está com excesso de fluido. Eu já não entro por acaso do tato magnético, isto ele está a falar de tato magnético, pronto, mas com o tempo vocês lá chegarão a ter o tato, a ter o etc, etc. Agora, eu tenho um centro de força que está com excesso de fluido. O que é que eu faço? Faz expressivos ou faz tipo e faz? Disperso. Disperso. Pergunta ao contrário. Eu tenho um centro de força que tem falta de fluidos. O que é que eu faço? Nem sempre. Concentrei. Nem sempre. Isto é importantíssimo e era a diferença entre o tratamento de magnetismo, se vocês quiserem, na próxima terça a gente fala sobre isso, entre o tratamento da depressão convencional que se fazia e o TDM, aquilo que o Jacob propôs para tratar ele vai falar aqui, a depressão. A diferença está aí. No caso, isto não acontece só com o esplénico, embora no esplénico seja muito mais grave e muito mais evidente. No caso da depressão, e no caso da maior parte das anomalias no centro esplénico, o centro esplénico está com falta de fluido. No entanto, se você lhe der fluido, ele agrava os sintomas. Quando perceberem como é que funcionam os centros de força e o que é que eles fazem, etc, etc, vocês vão perceber porquê. Agora, a verdade é que um centro pode estar com falta de fluido ou com excesso. Por estar com excesso. Por estar congestionado. Por estar entupido. Não está a funcionar, não está a circular, não está porque está entupido, bloqueado, a ideia mais. Portanto, nem sempre um centro de força que nos parece estar, nem sempre que eu passo a mão e me parece ter aqui, isto não está a funcionar, não está, é porque lhe falta fluido. Às vezes está congestionado. E como está congestionado, o centro de força não está a fazer a ação que devia fazer. Lá à frente vocês vão perceber quando estudarmos, por isso é que eu queria introduzir os fluidos. A Margarida caiu.
Não me apercebi de teres caído, Margarida. Agora vi a mão, quem eu fui a... Mais lá à frente, quando a gente estudar, como é que aquilo que para isso é importantíssimo estudar os fluidos, pelo menos no mínimo basicamente, o funcionamento, aquilo que eu vos digo, que é a anatomia do espírito e o funcionamento do centro de força. Vocês vão perceber porque é que ele, mesmo estando congestionado, deixa de funcionar por estar congestionado. Portanto, nem sempre aquilo que nos parece ser falta de fluido é falta de fluido. Ou deve ser tratado Pode ser excesso e estar entupido, não é? Exatamente. Isso é difícil de conseguir decifrar. É a mesma coisa, Manuela. Como é que nós percebemos se é falta ou se é excesso? Estudando, praticando. Não há outra forma. Conhece-te a ti próprio, conhece o teu fluido e depois pratica. Eu ainda agora vinha ali e eu até fiquei assim. Eu quando vinha a vir para aqui, ao sair da avenida, ali ao pé de onde era a Radiesel, estava parado a atravessar a estrada, para ir na rotunda. Sim. E vinha um cego a atravessar do lado da Radiesel para o outro lado da avenida. E eu pus-me a apreciar. E ele vinha, com o mesmo passo que ele vinha a vir da rotunda do lado do fundo, por trás do Oita, chegou à avenida e tem 2 pilares. E ele chegou ao pé dos pilares e reduziu ligeiramente, é uma coisa quase imperceptível, chegou ali e fez isto e seguiu. Reduziu ligeiramente a velocidade para tocar com a bengala num dos pilares. Eles têm mais agilidade. Se fosse eu, caía logo. Ele sabia exatamente que estava ali o pilar. Só quis confirmar, mas ele sabia exatamente. Era a mesma velocidade que vinha, reduziu ligeiramente, tocou com a bengala no pilar e aí vai ele a avenida fora. Chegou ao outro lado da avenida e fez exatamente a mesma coisa. Reduziu ligeiramente, uma coisa quase imperceptível. Fez assim com quem já estou cá para tocar no outro pilarzinho. E eu assim, agora quero ver como é que tu vais fazer. Andou uns passos para a frente e vira à direita. Direita à passadeira, que vai subir a avenida outra vez. Chegou ao pé do pilarzinho, fez a mesma coisa. Aí por aí adiante. À frente fez a mesma coisa e seguiu a avenida fora. A gente diz assim: mas eles têm os outros sentidos mais apurados. Sim, mas não têm aquele. Enquanto vão ao Tem 0. sabem onde é que A prova em como ele tinha 0, ele não era amblíope, era cego mesmo, é essa. É que ele precisava dos marcos para bengala. Eles têm os outros sentidos. Sim, mas os outros sentidos, ter a audição mais bem apurada, pode-lhe dizer de onde é que vêm os carros, ou se estão carros a circular, ou isto ou aquilo. Ter o olfato mais apurado pode até dizer onde é que ele está, etc, etc. O tato mais apurado ali não diz coisa nenhuma, a não ser o pavimento da bengala. Sim, pode. Mas ele não tem visão. No entanto... diz que é mais fácil para quem já nasce mesmo cego do que ter visto e cegar depois. Porque treina todos os dias. E era aí que eu queria chegar. Quem já viu e depois fica... Treina todos os dias. É impossível aquele indivíduo não ter uma percepção extrasensorial do que é impossível. Aliás, eu tenho uma gata que é cega desde quase a nascença. Completamente cega. E ela faz rigorosamente tudo o que os outros fazem. E sabe onde é que eles estão e bate-los
exatamente tudo. Portanto, nós temos aqui quando a gente bate a bota, a gente não tem olhos, continua a ver. A verdade é que o meu espírito é igual antes de eu morrer e depois de eu morrer. Portanto, aquilo que a gente... O meu espírito, não o eu espírito. O eu espírito vê. Depois deve ver. Então, vê que ele anda... Exatamente. Não há barata tonta. Nós, quando não estamos encarnados, até vemos mais. A questão é treinar essa troca de informação. As pessoas, muitas pessoas praticam meditações, fazem isto, fazem aquilo, não sei o que, não sei quantos, e sim, começam a ter uma sensibilidade maior e uma capacidade maior de comunicar entre o eu e eu. E tato magnético é isso. Isso treina-se. Tato magnético é ver no escuro. Sendo que a gente tem a vantagem de saber onde é que quer ver. Isso treina-se. Ok? Quando a gente encontra um centro de força que está precisando de energia, e aí ele pode estar vazio ou não, às vezes o centro de força congestionado, com excesso de fluido, às vezes ao mesmo tempo ele está vazio. Parece um paradoxo, mas não é. Ele está congestionado na sua superfície. Ele não consegue assimilar aquele fluido para o seu interior. Então ele se encontra vazio, apesar daquela congestão fluídica, ele está obstruindo a entrada de fluidos. O que vai acontecer? Na hora que eu fizer um tato magnético ali, possivelmente esse centro vai querer sugar a minha energia. Possivelmente ele vai atrair a minha mão. A gente sente muito isso. Os magnetizadores sentem muito isso. Está fazendo o tato magnético e a mão como que é atraída para aquele local. Como se tivesse um imã. Não é um imã, mas é magnetismo, que exerce uma força de atração. Se eu tenho um local ali precisando de energia, e minha mão é um polo doador de energia. Então uma coisa atrai a outra. A mão, o que para naquele local ali? Se eu deixar, vai ser sugada as energias. Ele vai puxando a energia, puxando. Só que talvez eu esteja mais prejudicando do que ajudando. Quando a gente percebe um centro de força que está precisando de muita energia, é preciso ter cuidado. Porque, pensemos, por que é que ele está precisando de energia? Se ele tem a capacidade de atrair energia, de assimilar e captar energias do ambiente. Por que ele está precisando de energia? É porque falta energia no ambiente? Não é. É porque ele não está conseguindo assimilar. Por isso ele está precisando de energia. Se ele conseguisse assimilar energia, ele assimilaria do ambiente, estaria bem. Mas ele está carente de fluido porque ele não consegue absorver energias do ambiente, porque ele está desorganizado. Está variado. Ele não está funcionando bem. E aí, se eu for doar energia, ele não vai assimilar. Do mesmo jeito, ele não vai assimilar. Vai acumular mais fluidos ali naquela superfície dele, aumentando a congestão fluídica, e ele vai continuar carente de fluidos. Vai continuar precisando. Então, o que é que eu tenho que fazer? Dispersão. Tenho que dispersar para regularizar o seu funcionamento, ou para desobstruir essa entrada fluídica que está obstruída por fluidos, desobstruir, e aí eu vou ter uma distribuição dessas energias ao longo de uma área maior, desobstrua esse centro de força,
Através da dispersão também eu posso estar regularizando o seu funcionamento para que volte ao normal, e aí sim eu posso concentrar energia porque ele vai absorver. E absorvendo, ele vai se sentir satisfeito e não vai mais estar sugando. Uma característica muito comum em quem tem depressão é sugar energias do magnetizador. Por isso que se recomenda que no início do tratamento da depressão, a gente não faça nem mesmo relação fluídica ou tato magnético. Faça somente as dispersões gerais e dispersões do esplênico. Só. Porque mesmo eu buscando na relação fluídica e no tato magnético, fazer apenas isso sem deixar escapar meu fluido, mesmo assim ele vai buscar sugar a minha energia e pode conseguir, se complicando mais ainda. Então não se recomenda que nessa fase inicial se faça a relação fluídica nem tato magnético. Por essa questão. Então, eu aqui abri um parênteses que é este. No caso que esteve na terça-feira, em relação ao TDAH, eu aconselhei a mesma coisa. Mais para a frente, ou quando vocês tiverem uma percepção ou uma dúvida de que o centro esplénico está envolvido num problema, número 1, o centro esplénico nunca façam concentrados. No centro esplénico. Nunca, a não ser que saibam exatamente o que é que estão a fazer e com muita referência, etc. Sempre dispersivos. Número 2, quando tiverem a percepção de que ou até a intuição, ou seja o que for, que o centro esplénico está envolvido, tentem iniciar ou evitar a relação magnética ou tudo o que possa, até mesmo do tato, poderão fazer o tato noutras zonas e tal, mas evitar passar por ali. Porque o centro esplénico, por norma, tendencialmente, os problemas que ele tem são de congestão, como a gente viu aqui. É um centro que está descompensado, que está avariado, entre aspas, não está avariado, mas precisamente por congestão. Ele está vazio por estar cheio. E torna-se sugador. E se nós vamos fazer relação e tato num doente que esteja com os esplénicos descompensado, o que é muita gente, se for fazer relação e tato, habilitamos-nos a estar a congestionar ainda mais o doente. Então como é que eu sei? Eu alguma vez tenho que fazer tato, não é? Se a pessoa vem ter comigo já com uma depressão e que eu olho para ela e digo, estás deprimido, pronto, e se eu vejo que faço-lhe um teste, uma avaliação e vejo que a pessoa está com depressão, já nem faço relação nem tato, nem coisa nenhuma. Passo logo direto ao TDA. Agora, se eu suspeito ou isto ou aquilo, evidentemente que muitas vezes temos que fazer o tato para tentar identificar uma causa ou isto ou aquilo. Mas, uma vez identificado o problema, a gente poupar-nos a estar constantemente a fazer tatos ou isto ou aquilo. Fazer periodicamente, para fazer uma avaliação, uma coisa qualquer, mas tentar reduzir ao mínimo a exposição dessa pessoa à absorção de fluidos, porque ele já está entupido por excesso de fluidos e eles tornam-se sugadores. Isto acontece noutros centros de força, também acontece, mas acontece principalmente e quase, aí é quase geral no centro, e vocês vão perceber também porquê, porque é que isso acontece. Isso tem uma explicação. No centro esplénico, isso é
quase geral. Quando ele está com problemas, é porque está entupido, e se está entupido, ele está a aspirar com força e a dar problema. Ok? Então, quando a gente encontrou um centro que está muito precisando de energia, verifiquemos se ele não está ali congestionado, se ele está com capacidade de assimilar fluidos. Se eu não conseguir perceber de primeira mão, o que eu faço? Dou um pouquinho de fluido e faço um tato magnético. Se ele estiver absorvendo bem, esse pouquinho de fluido que você colocou não vai congestionar assim. E se você coloca e ele assimila, você vai perceber no tato magnético. Uma coisa importante do magnetizador é conhecer a própria energia. De conseguir diferenciar a sua energia da energia do doente. Então, se eu coloco a minha energia ali em determinado centro de força, quando eu fizer o tato e eu consigo perceber a minha energia, perceber as características do meu fluido, no momento em que eu faço o tato magnético, eu percebo se aquele fluido que está ali parado é o meu ou não. Se eu fizer uma pequena doação, faço o tato e percebo que esse meu fluido, pouco, ainda está ali, ele não está assimilando essas energias. Então não adianta eu fazer mais concentrações ali. Eu tenho que dispersar. Preciso regularizar esse funcionamento antes de dar para ele a energia que ele precisa. Ele precisa de energia, mas no momento eu não posso dar. No momento eu tenho que regularizar primeiro esse funcionamento para depois eu dar a energia que ele está precisando. Aí sim. Mas até lá ele vai ficar precisando de energia ainda. Então durante algum tempo ele ainda vai ficar sudando, pode ficar ainda querendo puxar essas energias, pedindo fluido, mas até que eu verifique que ele realmente consegue assimilar, é só dispersão. Isso vale para qualquer doença. Isso vale para qualquer tipo de doença. Que não é somente a depressão, há outras doenças graves em que o indivíduo está com os centros muito congestionados. Está numa situação muito difícil, muito complicada. Então, a gente precisa verificar o que é que está acontecendo. E aí a gente vê as casas espíritas que recomendam que o senhor faça apenas imposição no coronário. Aí a gente pega um doente como esse e você faz apenas concentração no coronário, aí a gente vê o quanto a gente pode prejudicar por falta de conhecimento, mais do que ajudar. Não, mas os espíritos vão ajudar e vão corrigir. Nem sempre eles têm condições de corrigir. Até porque se eles corrigirem tudo de errado que a gente faz, a gente não vai aprender nunca. A gente precisa, muitas vezes, se os espíritos corrigissem tudo, ninguém correndo nos hospitais por fazer erros médicos, por infecção hospitalar, que são coisas que seriam facilmente corrigidas dentro daquele ambiente ali, mas como não são, como são negligenciadas, levam o indivíduo à morte. Não, mas é porque já era a hora de morrer, mas você foi culpado. Você teve a sua responsabilidade nessa situação. Né? Mesmo que a gente aplique um passe errado, que prejudica a pessoa, e os espíritos corrigem para que a pessoa fique bem, não deixa de existir a nossa responsabilidade daquilo que a gente fez por ignorância. Até que, logicamente, a nossa responsabilidade vai ser do tamanho do conhecimento que a gente tem. Quanto mais a gente conhece, mais a gente tem responsabilidade naquilo que a gente faz. Nós, como espíritas, nós sabemos que os espíritos não fazem tudo, que nós temos responsabilidade nas coisas. Então, se a gente diz que eu não preciso estudar, porque os espíritos vão fazer tudo, vão fazer todo o resto, isso não é ignorância, isso é descaso, na verdade, isso é comodismo. Não, mas eu tenho boa vontade. Se você tem boa vontade, vai estudar para fazer melhor. Que boa vontade é essa? Que a gente permanece na mesma e entrega toda a responsabilidade para os espíritos fazerem. Eu tenho boa vontade, mas não vou fazer nada, deixa que eles façam. Que boa vontade é essa? Quem tem boa vontade faz, não espera que os outros façam. Dentro das suas limitações, obviamente, mas
Quem tem vontade procura fazer, procura estudar, procura melhorar, para atuar melhor, para ajudar mais, para ajudar melhor. Pessoas precisando de ajuda não faltam. Pessoas precisando tem aos montes e parece que cada vez mais. Parece que a humanidade está cada vez mais doente. Como que nos chamando a atenção para que algo está errado e precisa ser feito urgentemente. Porque as facilidades com relação a se reencontrar saúde são cada vez maiores. Antigamente a gente não encontrava um posto de saúde pública em cada bairro. Hoje a gente tem. Funcionando bem ou funcionando mal, está ali, à disposição das pessoas. Antigamente não existia. Hoje a facilidade é muito maior para as pessoas terem planos de saúde. Antigamente não era uma dificuldade enorme, era muito caro. Só quem ganhava muito bem tinha condição de pagar um plano de saúde. Hoje as empresas fazem planos empresariais que ficam muito mais baratos para o trabalhador aderir, facilitando o acesso à saúde. Ainda existe, obviamente, lugares, regiões que esse acesso ainda é bastante limitado. Tem, mas já não é mais como antigamente, como há 50 anos atrás, como há 100 anos atrás. Mas mesmo assim, o magnetismo ele precisa encontrar o seu espaço, porque como disseram os espíritos a Kardec, é a medicina do futuro. Não sei se terá futuramente esse nome, se terá um outro nome, mas enfim, é um caminho que se abre para a medicina do futuro, as práticas energéticas. Por quê? Porque elas não tratam somente o corpo, elas tratam também o perispírito, elas vão diretamente nas matrizes energéticas das doenças, ou seja, exercem um tratamento com maior profundidade e com uma eficiência maior. Porque se eu estou com o perispírito desorganizado e vou tratar apenas o corpo com remédio, o perispírito continua desorganizado. Mas através do magnetismo eu tenho a condição de tratar os dois, corpo e perispírito. Só não tenho a condição de tratar o espírito através do magnetismo. Aí eu preciso do espiritismo. Isso nos remete a uma frase que eu gosto muito da Revista Espírita. Se eu não estou enganado, em 1867 ou 68, do espírito Kineman. Ele, quando encarnado, era magnetizador, era conhecido de Allan Kardec. Quando ele desencarna, ele vem e traz uma comunicação, magnetismo e espiritismo. Uma comunicação relativamente longa que Kardec colocou lá na Revista Espírita. E mais abaixo, Kardec vai dizer que ali era um espírito de alta elevação. Pelas coisas que ele comunica ali, era um espírito de alta elevação, não fez nenhuma correção ao que estava ali escrito. E o espírito, ele diz assim, tem um trechinho que eu gosto, que ele diz assim: o magnetismo aliado ao espiritismo é a chave de abóbada da saúde moral e material da humanidade futura. Isso está na Revista Espírita. Como muito poucos leem a Revista Espírita, não sabem disso. Mas está lá, afirmado, Kardec colocou na Revista Espírita. Se ele colocou e não fez nenhuma correção, nenhuma complementação, e ainda disse que ali estava um espírito de alta elevação, é porque Kardec acreditava que estava escrito. O magnetismo aliado ao espiritismo é a chave de abóbora, quer dizer, a chave para o entendimento da saúde moral e material da humanidade futura, da humanidade. Não é das pessoas que procuram o centro espírita apenas, é da humanidade, ou seja, é uma terapia espiritismo aliado com magnetismo, os dois. Porque o espiritismo faz a correção moral, enquanto o magnetismo faz a correção espiritual e física. Para que dessa forma a gente tenha o tratamento completo, né, o tratamento holístico, como alguns gostam de dizer, da saúde do ser humano, em todos os âmbitos. E que isso tende a sair porta fora do centro espírita para se instalar na humanidade.
como um tratamento gratuito, ou se futuramente for um tratamento pago, barato, natural, que qualquer pessoa pode dispor, basta ter o conhecimento necessário, que teoricamente qualquer pessoa pode ser um magnetizador, uns têm um potencial maior para isso, outros menos. Há necessidade de se estudar a respeito para se empregar corretamente a técnica e ter o entendimento de como funciona o magnetismo. E aliado ao espiritismo, então, a gente tem aí tratamento completo para a humanidade, tratamento mais natural que existe, que é energia vital, energia pura da natureza que eu digo, porque é natural. Está no ambiente, pertence ao ser humano. O espiritismo, então, que tem o conhecimento da influência dos espíritos, tanto nas doenças, como exercendo os tratamentos também, ajudando nos tratamentos. Então, a gente tem aí o espiritismo com todo o seu conhecimento aliado ao magnetismo para colocar as terapias da humanidade em um outro nível, num nível muito mais elevado que a gente tem atualmente. Sem desfazer de ninguém, sem querer diminuir ninguém em nenhuma terapia, a gente tem o Reiki, por exemplo, que já conseguiu se inserir como uma terapia oficial de saúde. O Reiki, ele não traz aquela parte do tratamento moral, não traz para nós o conhecimento a respeito da influência que os espíritos exercem nas doenças, na saúde humana, gerando as obsessões, por exemplo. Então, o espiritismo realmente é a melhor doutrina para colocar as formas de tratamento realmente em outro nível muito mais elevado que a gente tem agora. Tirar do âmbito puramente material para que possa colocar no âmbito geral, tomando o ser humano nesse aspecto tríplice de espírito, perispírito e corpo físico. Vamos então dar uma paradinha, ir para o intervalozinho, esticar um pouquinho as pernas, alongar, tomar uma água, daqui a pouquinho a gente volta. O que eu acho mais difícil é realmente, através do tato, a gente saber onde é que está uma coisa, aonde é que está um problema, digamos assim. Está a perceber? Está-me a perceber? Estou a perceber. E já reparou que se eu pensasse dessa forma, não estava aqui a falar com vocês hoje. Sim, mas é o que é mais difícil para mim. Eu estou a dizer que é o mais difícil para mim. Para mim ainda é mais difícil que para você. Porque nós podemos ajudar, até tirar a dor num sítio, até fazer em todos os centros de força, mas o mais difícil é saber, por exemplo, dar esta coisa variável. Não. Não. Eu já disse e volto a repetir. Eu, quando comecei a fazer magnetismo, eu tinha zero de tato magnético. E nunca pensei vir a ter tato magnético. E ainda hoje, o meu tato magnético é rudimentar. Pois, mas sem isso, nós por protocolo, a pessoa tem um problema, a gente sabe que está ali e vai tratar. Mas se não houver, por exemplo, exames ou qualquer coisa, que a pessoa queixa-se daquele lado, ok. Mas se nós não soubermos o que a pessoa tem, é difícil para nós sentados saber. Não, você quer é ter poderes. Não, se não. Se você quisesse ajudar alguém, desculpe, não é pôr-me acima de ninguém, mas aquilo que me levou a praticar magnetismo, quando eu era fibromialgico, mal me podia mexer, não tinha uma ponta de tato, foi eu realmente querer aprender alguma coisa e realmente querer ajudar as pessoas. Porque se eu assumo que eu não tenho tato, número 1, se está a ver o filme ao contrário, mesmo na medicina, há técnicos de diagnóstico. E os técnicos de diagnóstico não tratam. E depois já os médicos, entre os médicos já os cirurgiões, já os especialistas, já isto e aquilo, e esses tratam.
Se eu tenho a intenção de ajudar alguém, a primeira coisa que eu tenho que aprender é como é que se ajuda. Sim. Como é que se ajuda? Sim. Mas nós, por exemplo, se não conseguirmos saber, como é que vamos ajudar? Se não conseguir saber, é porque a pessoa é muda e está paralítica e morta. E aquilo que você não pode fazer, não faz. Pronto, isso é verdade, mas quer dizer, eu posso ajudar de muitas maneiras, mas A questão aqui é aprender a ajudar, acima de tudo. Se você quiser tirar um curso de mestre, não é você, eu estou a falar, você para cima, estou a falar para a minha parte. Sim, mas não era aí que eu queria chegar. Eu não sei se você me compreende. Eu entendo. Eu quero saber o que a pessoa tem para tratar. Mas e se você, vamos imaginar que você tem um tato magnético, você até por acaso tem tato magnético, mas vamos imaginar que você até tinha um tato magnético fascinante. E chegava aqui um doente, e você detectava-lhe que o problema estava ali. que o problema estava ali. O que é que você fazia a seguir? Tinha que ter conhecimento para tratar aquele problema. Ah! Então comece por aí. Comece por, se quer ajudar, comece por saber ajudar. Porque em relação ao diagnóstico, há muitas formas da gente dar a volta ao assunto. O facto de eu não ter tato magnético estes anos todos foi a razão única de eu, neste momento, estar a falar com vocês de uma forma exclusiva. Vocês não encontram ninguém que eu conheça e que o meu mentor conheça também no planeta a falar sobre coisas ou conseguir relacionar determinado número de coisas, porque isto não é sabedoria minha. O facto de eu não ter tato magnético obrigou-me a fazer o quê? A pesquisar, a estudar, a procurar, a relacionar. E foi por essa dificuldade, e só por essa dificuldade, senão eu neste momento andava aqui a pôr as mãos em cima dos outros. Só. Foi porque tive essa dificuldade. E porque tenho gosto em compreender as coisas, em perceber as coisas, e em pesquisar e ir em frente, é que eu hoje estou no ponto onde estou. E nunca deixei de tratar doentes por não ter tato magnético. A questão é, eu quando quis aprender magnetismo, foi para ter tato magnético? Não, eu quando quis aprender magnetismo foi para eu aprender e para passar o conhecimento aos outros. Eu quando comecei a aprender magnetismo, o que me chamou a atenção no magnetismo, já o disse muitas vezes, foi a minha irmã viver há 70 anos, quase, e para aí com meio século com depressões crónicas e com crises que vai para o hospital e que vai... E não haver cura para a desgraçada. E quando eu começo a estudar magnetismo, conheço o Jacob Melo. E conheço uma coisa, um livro, estou em contato com um livro que é o tratamento da depressão por magnetismo. E na altura não havia o livro cá, aliás, como ainda não há. E eu não havia nada. Quando eu comecei, não havia nada. Na internet havia como há agora. Isto não foi há muitos anos. Agora tem tudo. Não tinha nada. Eu comecei com uma coisa que encontrei na internet por obra e graça do Espírito Santo, que é o livro, o passe suas práticas, suas técnicas de Jacob Melo. E quando eu começo a olhar assim, mas será que isto funciona? Isto é tão básico, coisa é esta, que é isto? É dar às mãos, isto vai funcionar o quê? E começo a fazer experiências e começo a ver resultados. E isso levou-me, meu Deus, então mas se isto funciona, está meio mundo com depressões. Então eu quero aprender, quero saber mais. Ó Carlos Matos, mas tu és um paralítico que aí andas, que eu mal conseguia mexer os braços, quanto mais fazer TDM.
E o meu raciocínio foi, ok, se não conseguires fazer a 10, fazes a 1. E se não conseguires fazer a nenhum, aprendes para ensinar. Porque a minha vontade era aprender. A minha vontade era ajudar, como vocês estão a dizer. E nem sequer me questionei com o tato magnético. Olha, não tenho. A geneira minha que só reverteu em bem. Porque se eu tivesse seguido as regras desde o princípio, e se tivesse, como eu entrei por causa das depressões, a maior parte dos doentes que começaram comigo, etc, etc, eram deprimidos e eu nem sequer fazia tato magnético na relação, porque o tratamento da depressão exige que não se faça. Mas eu nos outros podia ir fazendo. Só que eu punha a mão, não sentia nada, olha, paciência, vamos por outro caminho. Agora, esse caminho trouxe-me aonde eu estou. Porque diagnosticar doentes, há aí tanta coisa para os diagnosticar, aos médicos, há as informações hoje em dia, nós temos online mil e uma formas todo o tipo de informação sobre doenças, medicina, etc, etc, etc. É preciso ter cuidado. Mas há bons sítios onde a gente pode explorar. Sítios fidedignos, públicos, que na altura não havia. Eu tinha acesso a alguns sites médicos porque sempre fui assinante de revista médica, nomeadamente do simpósio terapêutico, por exemplo, no tempo em que era permitido sem ser médico, e como eu tinha essas assinaturas válidas, ainda tenho, eu tinha algum acesso a conhecimento médico. Mas hoje, E há exames, mas hoje isso é público em sites médicos. O PubMed é público. Portanto, só não procura, só não busca quem não quer. A maior parte das pessoas que chegam ao pé de vocês trazem exames, trazem um diagnóstico médico. E muitos não trazem, mas sabem qual é o problema. Mas sabem qual é o problema. Portanto, vocês só não tratam se não souberem tratar. Portanto, o fundamental aqui não é ter tato magnético, nem isto nem aquilo. O fundamental aqui é saber tratar. E para saber tratar é preciso conhecer o quê? O doente, a doença e o tratamento. Sim. E isso sim é importante. Agora estou a dizer, então não ligo nada ao tato magnético e isso. Não! De cada vez que tiverem um doente, pratiquem. E pratiquem-o em casa. E há outras formas de praticar tato magnético. Se vocês estudarem, agora vamos estudar os fluidos e depois a fisiologia do espírito, etc, etc, vocês vão perceber como é que o tato magnético funciona. E quando a gente percebe como é que uma coisa funciona, a gente consegue otimizá-la. E vão perceber que toda a gente tem tato magnético, ponto final, parágrafo. Quanto mais não seja em última instância, porque toda a gente tem um mentor. Sim, mas o que eu queria dizer era, por exemplo, agora apareceu um doente e dizia que lhe dói ali. E a gente pensa que o problema está ali e pode ser do outro lado. E como é que eu iria saber, ou tratava localizado, não é? Fazia expressivos no local. Como é que ia saber? Exatamente como eu disse, estudando. Porque pode vir de outro sítio. Provavelmente vem de outro sítio. Estudando, mas você nem conhece os sítios de cada doente novo que me aparece, ou de cada pessoa com quem eu entro em contacto ou preciso, eu hoje já começo a tratá-lo nos primeiros tratamentos. Mas eu antigamente, a pessoa chegava ao pé de mim e eu não sei o que é que tu tens, nem lembro do que é isso. TDM, vai para casa e volta daqui a 2 dias ou 3 dias. E depois ia estudar. A pessoa tem isto, o que é isso? Sei lá ver. Isso afeta aqui. Que órgãos? E porquê é que afeta? O que é que está aqui de errado? O que é que não sei o quê? Então o que é que eu poderei fazer para... E estudar.
Ia estudar pelos campos que conhecia, pelo campo do magnetismo. Está alguém que já tenha feito alguma coisa sobre isto? Não existia quase ninguém, porque só existia o Jacob Melo e o Adilson, que se dedica por um campo diferente, e praticamente mais nada. Mas existe alguma coisa? Não existe? Então, pá, por lado da medicina, o que é que eu posso fazer? Pronto, estudar. E foi esse estudo que me trouxe aqui. O diagnóstico é a parte menor. Em última instância, todos vocês têm um mentor. E o mentor, se achar que há de intervir, intervém. A maior parte das vezes não intervém, porque, como ele disse há bocado, se os espíritos fizerem tudo, a gente não faz nada. E a gente está aqui para fazer, não porque o mundo precise, mas porque nós precisamos. Precisamos fazer alguma coisa pelos outros para que um dia alguém faça alguma coisa. Não, nada disso. Nada disso, Manuela. Nada disso. Esqueça-se. Se você pensa por esse caminho, então pode comprar já o caixão, vai se enterrar sozinha. Então, nós fazemos bem aos outros para fazer bem a nós. Estamos a fazer bem a nós próprios, pá. Nós fazemos bem aos outros para aprender a fazer bem a nós próprios. A nós próprios. Esse sistema não existe. Isso é religioso, é não sei o quê. Isso de fazer bem aos outros para ter a recompensa não existe. Até porque isso é uma questão de interesse. Eu estou a fazer bem aos outros para receber a recompensa, não estou moral em mim. Não fazer bem nenhum a mim. Ninguém precisa de ser salvo. Os doentes que vão parar às suas mãos, se tiverem que ser tratados, ele tem quem os trate. É uma oportunidade de você aprender com eles. É o contrário. Você pensa que lhe está a fazer bem e eles estão-lhe a dar a oportunidade de você fazer bem. Eles é que lhe estão a fazer bem assim. Porque se não for você a resolver-lhes os problemas, e se os problemas deles forem para ser resolvidos, alguém os vai resolver. Pois, também. Não é também. O mundo nunca precisou de ser salvo. Nada nem ninguém precisa de ser salvo. Se fosse assim, Deus não existia, Cristo não existia, estava tudo desbornado. Tudo o que você faz é em prol de si própria. Por mais estranho que possa parecer. Agora, que você precisa de treinar, você e todos nós. Pois, não se aprende assim de um dia para o outro. Você, não é só isso, você precisa de ter com quem treinar. O que eu tento que vocês percebam é que uma grande maioria dos conceitos que nos enfiaram na cabeça, e muito bem, porque fizeram-nos chegar onde nós estamos, não são tão verdadeiros como a gente os pinta. E isso não tem mal nenhum. Eu, quando fui para a escola, disseram-me que eu de 3 não podia tirar 4. E depois, quando cheguei ao ciclo preparatório, disseram-me que sim. Desmentiram o que tinham dito. E isso não tem mal nenhum. Porque o conhecimento foi sendo dado consoante eu tinha capacidade para o saber. E a nós disseram-nos, incutiram-nos uma série de conceitos do qual que foram necessários para o nosso desenvolvimento e crescimento, mas que não são, na realidade, já não servem. E um deles é esse. É o conceito da moral, do fazer o bem, etc. E isso está altamente disseminado nas religiões e, infelizmente, é transversal aos movimentos espiritualistas. Inclusive ao chamado movimento espírita,
que não representa o espiritismo, que se transformou numa religião e que continua a apregoar a máxima de fazer o bem. A salvação como fazer o bem. E isso é um erro. O progresso, a salvação, se existisse, ou se fosse necessária, estava em fazer bem. Eu não estou aqui para aprender a fazer o bem. Quando o bem implica fazer o bem ao outro. Eu estou aqui para aprender a fazer bem. A ser eficiente. Eu sou uma peça de uma máquina imensa. E essa máquina é super eficiente. É a única máquina com rendimento positivo que a gente conhece. Faz mais que o casta. E essa máquina só é super eficiente se as peças que a compõem forem super eficientes. Portanto, qual é a minha salvação, ou qual é o meu objetivo, ou qual é o não sei o quê? É ser cada vez mais eficiente. Ser cada vez mais eficiente em tudo o que faço. E é isso que nós andamos a aprender. É a fazer bem. Não é a fazer o bem. A questão é, como é que eu aprendo a fazer bem? Inicialmente fazendo o bem. Se eu estiver a fazer o bem ao outro, eu estou a treinar a fazer bem. É um treino para mim. Quem sai a lucrar disso sou eu. Porque se eu tratar o Manela e ele ficar bem, tal como o Cristo curou o leproso, o cego, etc., morreram todos. E alguns ficaram doentes logo a seguir outra vez. Se eu tratar o Manela e o Manela ficar bem, mas se o Manela não mudar o comportamento dele e não fizer a parte dele, tanto faz eu tê-lo tratado como não. Não resultou em coisa nenhuma. Em que é que resultou de positivo eu tê-lo tratado? Foi eu ter aprendido com isso. Nós não andamos aqui para tratar ninguém, para curar ninguém, nós nem sequer sabemos a vida dos outros. Vão todos morrer e morrer. Vão todos morrer e ninguém morre de véspera. São oportunidades para o nosso crescimento individual de cada um de vocês. Só, mais nada. E são, evidentemente, muitas vezes, uma oportunidade que também se dá ao outro, sim. Mas se não fosse eu a dá-la, alguém a daria. Portanto, mas isso é, seja médico, seja engenheiro, seja terapeuta, seja o que for. Não há aqui nada que esteja fora do sítio. E é muita pretensão da minha parte eu achar que sou eu que vou resolver os problemas do mundo, se é que ele tem problemas. Não vou resolver nada. A única coisa que eu vou resolver é tornar-me mais eficiente. E se eu me tornar mais eficiente, o mundo está a ficar mais eficiente. Por mim e pelo exemplo que eu estou a dar. Eu acho que essa história do fazer bem aos outros, se todas as pessoas fizessem bem ao outro, o mundo também era uma paz. Não havia O outro não mexia com a palha. guerra, não havia nada. Não, está mal. Se a gente fizesse bem, Está mal. Está mal. Se você fizesse bem todos uns aos outros, o outro não mexia uma palha. Isso não é verdade.
Isso não é verdade. Você faz bem ao outro para se sentir bem. Sim, também. Ou para não se sentir mal. A gente sente-se bem fazer bem aos outros. Ou para não. E começa faz bem aos outros para não se sentir mal. E depois começa a ser. E depois começa a fazer bem ao outro para se sentir bem. E isso é treino. Porque se nós fizermos mal a alguém, nem toda a gente, se calhar pode ir mal a alguém. Ninguém está. Se a gente ficar culpado de fazer mal a alguém, nem seja. Manuela. A gente aquilo carrega-nos na pensamento. Manuela, vamos pensar aqui como gente com cérebro. Que nem é o cérebro que pensa, mas pronto. Vamos lá ver uma coisa. Se toda a gente fizesse bem, estávamos todos parados. Porque o mal não existia. Isso era um mata-rodas. Não era nada. Estávamos todos parados. Não existia nada. Não existia nada. Desculpe. Se estivéssemos todos bem, ninguém se mexia. Era tudo estático. Não havia mal. Não havia mal. E também não havia bem. Porque o bem só existe se existir o mal. O bem existe porque há o mal e o bem. Porque há o mal e o bem. Isso não é possível. O universo funciona por essa dinâmica. É necessário desequilíbrio para o sistema progredir. As pessoas que estão a fazer mal estão a fazer bem. Não estão a fazer de forma eficiente. Mas o mal de uns é sempre o bem dos outros. Não, isso é. Nós precisamos, nós organizamos a nossa consciência a partir de quê? Do mal que nos fazem. Eu começo a não gostar de uma coisa porque ela é má. Ou não é? E isso é que vai indicar à minha consciência de que aquilo não é bom. Mas eu preciso ter a experiência do mal para ter consciência do bem. Então, quem está a fazer o mal está a fazer bem. É verdade ou é mentira? Não é por esse ponto de vista, é que é assim que isto funciona. Não há outra forma de analisar isto que eu conheça, não há. E as pessoas que estão a fazer mal, não estão a fazer mal. As pessoas que estão a fazer mal estão a fazer aquilo que acham que é melhor. O conhecimento delas não o permite mais. Pois, aos olhos de alguém estão a fazer horrores. Mas aos olhos delas estão a fazer o melhor que sabem. Portanto, isso não existe. Nem ninguém precisa de ser salvo, voltando à mesma história. Se querem citar as palavras do Cristo, citem-as como deve ser. Amai o próximo como a ti mesmo. O que significa ama-te primeiro e depois dá aos outros. Ama-te, estima-te, progride, estuda, vai, faz. Sabe? E depois dá isso aos outros. Pois, como aqui mesmo. A gente às vezes esquece de nós, andar sempre em prol dos outros. Primeiro eu tenho que me construir para depois poder. Preciso de ter para depois dar. Se eu não tivesse pensado em mim, eu não estava aqui a falar com vocês porque não tinha nada para vos dar. Quando o mundo fazia os protocolos de TDE, umas coisas destas, o que era já não era vosso, se toda me fizesse. Mas não tinha mais nada para vos dar. O que é que eu levo daqui? Ou o que é que o mundo leva daqui? Leva um Carlos Matos mais eficiente. Pois, realmente. Mas a vida é confusa, a gente às vezes não sabe como é que pensar. Se a vida fosse simples, a gente não aprendia nada. É outra vez a mesma coisa. Isto são leis, são regras, são princípios, são tão básicos.
A vida nem sequer é complicada. A gente é que hesita em tomar decisões. Sim. Portanto, é que é complicado. E a gente complica, na grande maioria das vezes, porque quer evitar fugir às responsabilidades, ao crescimento, ao progresso. Porque a gente, como tudo no universo, padece de inércia. Não, a gente padece de inércia como o resto de tudo no universo. Há uma lei que diz que um objeto só sai do seu lugar se for exercida uma força sobre ele. E nós somos a mesma coisa. A gente só se mexe quando é empurrado ou quando é puxado. Porque se a gente se mexesse sem ser empurrado nem puxado, estava tudo bem. A gente estávamos sentadinhos. O universo não quer saber absolutamente nada se você estuda medicina, se você estuda alvenaria, se você estuda carpintaria, se você estuda nada. A única coisa que o universo lhe pede é estuda. Progride. Como é que eu vou progredir ao jeito que tu quiseres? És livre. És ao jeito que tu quiseres. Decide o que é que queres fazer, como é que queres fazer, desde que estejas a progredir, tens o meu apoio. E o que é que a gente faz? O oposto. Queria aquilo. Mas agora já não quero. Mas vou ficar aqui.